Eu acho que não. E ontem, inclusive, no site da Jovem Pan e no meu site Alerta Total, antecipei a informação de que o Exército não puniria o Pazuello. É a lógica do poder, a gente tem que entender como funciona a lógica do poder. E ela é nada sutil. Tem aquele provérbio que diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas aqui no Brasil ele é um pouco adaptado para manda quem pode, obedece quem não tem jeito. Nesse caso específico, o Jair Messias Bolsonaro, ex-capitão do Exército Brasileiro, agora presidente da República, é comandante em chefe das Forças Armadas. Ele nomeou Eduardo Pazuello secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Aquilo ali, por si só, já foi uma sinalização de que não era para punir Pazuello. E o Exército, não adianta, entendeu muito bem a mensagem e aí fez a interpretação. Sempre as interpretações para aplicar o rigor seletivo ou o perdão conveniente do Brasil obedecem à lógica do poder. E aí, qual foi o raciocínio do Exército? Não houve motivo para nenhuma punição. Até porque Pazuello não fez nenhuma declaração polêmica, política, que justificasse ele ser punido. Ele participou de um ato público, de uma manifestação que não foi oficialmente comandada pelo presidente da República. Ele participou a convite da massa que o apoia. Então, esse ajuste, essa lógica do discurso, ela obedece à lógica do poder. E a lógica do poder é isso. Manda quem tem capacidade de exercer a soberania. E dessa vez, Bolsonaro tem falhado muito em exercer a sua soberania, dessa vez funcionou. Tempos atrás não foi bem assim, né? Se lembram quando o Supremo Tribunal Federal determinou que Bolsonaro não poderia nomear o superintendente-geral da Polícia Federal, e isso foi acatado pelo governo? Foi um erro. Bolsonaro, naquele momento, abriu mão de sua soberania, muito clara no artigo 84 da Constituição. O Poder Judiciário não poderia intervir na livre nomeação de um cargo. E isso aconteceu no Ministério da Justiça. Então, Bolsonaro, uns tempos atrás, avisou que isso não iria mais se repetir. E agora ele cumpriu a promessa dele. E não se repetiu, não houve punição do Exército a Eduardo Pazuello, com certeza absoluta, porque o comandante em chefe das Forças Armadas sugeriu que não era para ter. Quem ficou mal na fita nessa situação foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Ampliou ainda mais o desgaste entre ele e Jair Bolsonaro, um desgaste pessoal. Mourão, na próxima, se houver a reeleição de Bolsonaro, não será o companheiro de chapa do presidente. Os dois estão rompidos politicamente, pode-se dizer assim. Embora Mourão garanta toda a lealdade a Bolsonaro, ele não vai sair candidato para bater chapa com o Bolsonaro, mas nesse caso ele é muito sincero, Mourão é um sujeito sincero. E a imprensa, muito esperta, quis cumprir o papel dela de perguntar e também de gerar intriga e jogou para Mourão a pergunta, e aí, o Pazuello deve ser punido por ter participado do ato? E o Mourão prontamente respondeu que poderia. Porque Mourão já tinha um antecedente de ter sido punido. Ele, quando fez críticas, enquanto era general na ativa, ele deu uma palestra na maçonaria e foi criticado por isso, criticou o governo na palestra e foi punido, foi para a geladeira, mandado pelo comando do Exército na época. Então, essas coisas acontecem, então ele achou que a mesma regra poderia ser aplicada, que foi aplicada a ele, fosse aplicada também ao Pazuello. Pesos e medidas diferentes dependem do movimento e da lógica do poder no momento. Se você não entender isso, você não entende o Brasil.